Nós vamos então falar sobre este tema, resposta ao professor Leandro Quadros sobre a guarda do sábado. Vamos lá? Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te louvar, glorificar e bendizer pela tua fidelidade, graça, amor e misericórdia. Te agradeço por estar aqui diante da tua presença e peço a tua orientação, a tua graça, o amor e a bondade, a fim de que eu possa fazer um vídeo edificante que venha promover a tua palavra, o evangelho, e abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Agora, e quanto ao sábado? O sábado é antes da lei ou é depois da lei? Ou melhor, o sábado está prescrito lá no livro de Gênesis? É claro que não. Se você observar no livro de Gênesis, você não vai encontrar uma só citação acerca da guarda do sábado. Não existe recomendação acerca da guarda do sábado. Não existe práticas alusivas à guarda do sábado. Pode pesquisar do capítulo 1 ao 50. Já a guarda do sábado, ela só surge depois da saída do povo dali do cativeiro do Egito. Depois que eles saem do Egito. E o sábado é uma recomendação dada aos judeus. Leia, por exemplo, Êxodo capítulo de número 31. Olha só, Êxodo capítulo de número 31. Vocês vão desculpe aqui que tá tudo meio improvisado, tá? Êxodo 31. Veja só o que está escrito aqui. Ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados. Mas fala a quem? Aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Os judeus. Tá? Certamente guardareis meus sábados. Olha só, o sábado, dentro dessa visão sabatista, é um mandamento principal, que inclusive no período da grande tribulação, porque eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, ainda que a igreja não passará, eles acreditam que o que vai fazer a diferença nesse período entre os filhos de Deus e os filhos do maligno é justamente o sinal. Um tem o selo de Deus e outro tem o selo do anticristo, a marca da besta. E para eles, qual que é o selo de Deus? A guarda do sábado. E a marca da besta? A guarda do domingo. Ora, se é um mandamento tão importante, tão fundamental, ele deveria ser citado com essa clareza aqui, ó, que nós estamos vendo em Gênesis capítulo 31, versículo de número 13. E não tem essa clareza. Lá em Gênesis, por exemplo, nós temos aqui em Êxodo 31. E quando ele é apresentado com clareza, olha para quem que ele é recomendado. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto, olha só, é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Tá entendendo? Então é um sinal. Quando você vai, por exemplo, deixa eu ver aqui, Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Olha o que está escrito. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Para quem que ele está falando? Para Israel. Como é que sabemos disso? No versículo 8. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados. Tá vendo? Portanto, é para os filhos de Israel. Olha o 20, versículo 20. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, está aqui um mandamento exclusivo para o povo hebreu. E como se isso não bastasse, vamos voltar agora para Deuteronômio, capítulo de número 5, versículos 12 a 15. Vamos ver o sábado então para que é. Ali nós vimos que é um sinal. Agora olha aqui, no capítulo 5, 12 a 15. Guarda o dia de sábado, olha a clareza, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu. Nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, qual foi a razão de Deus ordenar que eles guardassem o dia de sábado? Como um memorial, para que eles recordassem que ficaram no Egito mais de 400 anos sem ter um dia de descanso. Agora o Senhor dava um dia de descanso para eles recordarem da libertação, assim como foi a festa da Páscoa. Então, isso daqui é um memorial. Mas vamos voltar para o texto. E aqui, gente, olha, posso dizer uma coisa? Você que é sabatista, você quer guardar o sábado? É uma coisa entre você e Deus. Você está me entendendo? Ninguém está proibindo aqui você de guardar. Agora, o que você não pode é tentar fazer esse tipo, estabelecer essa diferença. Dizer que quem não guarda o sábado é filho da grande Babilônia, que o sábado é o selo de Deus e o domingo é o sinal da besta. Eu acho que aí é ir além das escrituras, né? A Bíblia diz, um faz diferença entre dia e dia e Deus os recebe a todos. Então, é uma coisa entre você e Deus. Quer guardar segunda-feira, terça-feira, domingo? É entre você e Deus. O problema é quando você faz disso uma doutrina e quer impor para as outras pessoas. Então, nosso problema
é este, tá entendendo? Agora você quer separar um dia, eu vou ficar esse dia aqui louvando a Deus, adorando a Deus, lendo a palavra de Deus, servindo a Deus. Gente, que maravilha, né? A pessoa vai dedicar um dia inteiro, seja qual. Agora, não tem que ser o sábado, porque se não for o sábado, isso daí é uma profanação, porque esse é o dia e tal. Aí já começa a mudar de história, tá bom? Então vamos continuar. Por que no Novo Testamento não está descrito guarda o sábado? Olha, gente, esse argumento eu acho fraco, porque se é um dos mandamentos principais, ele deveria estar claro no Novo Testamento. Mas olha só o argumento que ele vai usar agora para dizer o porquê não está descrito esse mandamento lá no Novo Testamento. Segundo ele, eram assuntos tão claros que não havia necessidade. Mas como assim claro? Se é tão claro, tinha que ter um texto claro dizendo, pelo menos um texto dizendo que é para a igreja guardar o sábado, que o sábado ele deve ser observado pela igreja. Mas não há este mandamento, não há essa recomendação, não há essa prescrição. Então dizer que isso daqui é algo tão claro, não é verdade, não é verdade. Agora continua, ele diz o seguinte: há, porém, reuniões sabáticas de formas descritivas. Aí ele diz o seguinte, que Paulo participou de cerca de 90 reuniões. E contra-exemplo, não existe argumento. Pode até não estar escrito, mas uma vez que Paulo, ele participou de 90 reuniões, aí ele faz uma citação errada, dizendo que está em 1 aos Coríntios, capítulo 18. Só vai até o 16, meu querido. Eu sei que foi um erro que todos nós podemos cometer aqui, um erro de citação. Aqui no calor do vídeo, podemos nos equivocar, né? Então não é por isso que eu vou te crucificar jamais. A referência que você quis fazer é Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 3, 4 e 11. Então aqui ele chega a dizer o seguinte, que Paulo pregou na igreja essas 90 reuniões. Essas 90 reuniões foram feitas na igreja, todos os sábados. Oh, meu querido professor, na igreja... Não temos uma só reunião na igreja, temos no domingo, no primeiro dia da semana, e sabemos que o primeiro dia da semana é o domingo, e não o sábado. Se o sábado é o 7º dia, não pode ser o primeiro. Alguém diz, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o sábado, não. O primeiro dia da semana é o domingo. Então vamos ver agora, em Atos dos Apóstolos, eu alterei um pouco a voz, que ficou um barulhão agora que parou um motor funcionando aqui, né? Mas vamos para Atos dos Apóstolos, e vamos ver se de fato essa reunião aconteceu na igreja. Vamos lá? Capítulo 18 de Atos, versículo 3, está escrito assim: e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Está falando da atividade de Paulo. Versículo 4, e todos os sábados disputava na igreja? Na casa de algum irmão? Não. Disputava na sinagoga. Oh, meu querido, sinagoga era uma escola rabínica, era uma escola de judeus, não era a igreja. Tá bom? Então aqui, ó, tá aqui, olha, mais claro do que isso, é só você compulsar em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 4. Dá uma lida agora, ó. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. A judeus e gregos. Aí ele ainda quer apresentar o versículo de número 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ficou ali aonde? Na sinagoga? Não. Vamos ver onde é que ele ficou? Ele ficou na casa de Tito Justo. Olha só. Mas resistindo e blasfemando eles, olha só o que aconteceu. No versículo 4 ele está na sinagoga. E olha o que vai acontecer. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, eu estou no versículo 6, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Olha o 7. E saindo dali da onde? Da sinagoga, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus. E cuja casa estava junto da sinagoga. Então não era na sinagoga, era a casa de Tito Justo, junto da sinagoga, ao lado da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali na cidade 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ficou na cidade de Corinto, na Acaia. Portanto, meu querido, olha, não vamos distorcer. Ele não ia no sábado, na igreja, no dia de sábado, até porque não tinha uma igreja, um templo. Olha só, tá vendo? Então, esse argumento aí, não é consistente. Paulo não pregou na igreja, mas ele pregou na sinagoga. Ele ficou 18 meses em Corinto? Ficou, na casa de Tito Justo. Portanto, Paulo ficou 18 meses. Aí ele diz o seguinte, bom, como Paulo ficou 18 meses ali na igreja, pregando no dia de sábado, na igreja, na verdade, nas casas, ele ficava era todos os dias. Você quer ver uma coisa? Olha só,
Se você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 20, olha só, não era no sábado, querido, ó, olha só. Como nada que útil seja, deixei de vos ensinar e anunciar publicamente pelas casas. Ao 24. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E tem um texto onde ele vai dizer que ficou todos os dias, era dia e noite, todos os dias ele pregava o evangelho. Olha aqui, acho que é o 31, ó, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de mostrar com lágrimas a cada um de vós. E em Atos, capítulo de número 2 e o capítulo de número 4, olha só o testemunho que é dado. Era só no sábado? Não. Olha só. E perseverando unânimes, deixa eu ver onde é que está aqui o texto. Gente, foi tudo na hora aqui, viu? Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Eles estavam todos os dias. Existem vários textos, me ocorreu agora isso, onde todos os dias eles pregavam. Todos os dias eles pregavam, todos os dias eles davam testemunho, portanto não era só no sábado. Aí ele diz o seguinte, Paulo ficou 18 meses e poderia ter ensinado que o dia de guarda mudou. Mas ele não fez. Ora, ele está dizendo que Paulo ficou 18 meses, todos os sábados pregando na igreja. Ele teve a oportunidade de dizer, gente, não é mais no sábado, agora é no domingo. Bom, primeiro nós vimos que não era na igreja. Ele pregou na sinagoga, para os judeus. Agora aqui, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é pelo fato dali naquela passagem não estar escrito que Paulo não disse, porque nós temos outras passagens onde Paulo combate a guarda do sábado. Mas ele não combate, por exemplo, a contribuição com os dízimos. Ele não diz assim, não é mais para dar o dízimo, mas ele diz, não é mais para guardar o sábado. E que é uma prova disso? Olha só. Gálatas, capítulo 4, vamos lá? Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ver aqui, gente, olha. Os irmãos, tenham paciência aí, tá? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Em vão para convosco. E olha o que ele diz no 5,4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então ele está combatendo aqui a guarda do sábado, a circuncisão, e ele chega a dizer que é um mandamento fraco e pobre. E ainda ele, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo de número 16, olha o que ele diz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Pronto, não é para ninguém ser árbitro contra você. Então esse argumento também é fraco. Veja aqui, e passou a se reunir no dia do Senhor. A igreja, na verdade, além dessas 2 recomendações de Paulo, ela passou a se reunir no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Veja lá, Marcos capítulo 16, 9, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículos 7 a 9, olha só o que está escrito ali. Atos 20, versículos 7 até o versículo de número 9. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Depois vocês vão ver que é a ressurreição de Eutico. Ainda outra passagem bíblica está em 1 Coríntios 16, 2. Olha só o que está escrito lá. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Ainda Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Olha só. Apocalipse 1, versículo de número 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? Domingo. Por que dia do Senhor? Ano Domini. Porque é o dia da ressurreição do Senhor. Isso aqui era uma prática na igreja. Então veja, ele ainda diz o seguinte, que era costume de Paulo guardar o sábado e era costume de Jesus. Isso aqui nós não encontramos. Ele só tinha costume de guardar o sábado antes da sua conversão. Agora, depois da conversão, por que ele ia na sinagoga ao sábado? Para ganhar os judeus. Para debater com os judeus. Havia debates. Ele ia lá para fazer debate. Ele diz, me fiz de judeu para judeu. Me fiz de tudo para ver se de alguma forma eu pudesse salvar alguns. Deixa eu ver se isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá? Então ele me fiz de judeu. Olha lá, achei certinho. Porque sendo livre para com todos, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Você está entendendo? E ele continua, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Pronto, acabou. Por que ele ia lá? Agora, dizer que Jesus, ele tinha costume guardar o sábado, aí é verdade. Jesus era acostumado a guardar o sábado. E ele guardava mesmo. Ele ia lá para participar do dia de sábado, ainda que ele, né? Vocês sabem que ele apoiou os discípulos que foram lá pegar a espiga lá no dia de sábado e citou a passagem acerca de Davi. Mas agora, vamos supor, Jesus guardava criteriosamente o sábado. Jesus era judeu? Sim, era judeu. Estava debaixo da lei? Sim, estava debaixo da lei. Ele não foi um rebelde à lei, ele foi obediente à lei. Então, por isso, vocês vão ver Jesus com várias práticas. Ele foi circuncidado. Por que você também não é circuncidado? Jesus foi circuncidado. Jesus, quando ele foi apresentado no templo, no 41º dia, você foi? Não foi, né? Houve lá a oferta de 2 rolinhas, que era a oferta dos pobres. Havia práticas, várias práticas que Jesus fazia e que você não faz. Tá entendendo? Agora, por que ele fazia aquilo? Porque ele era judeu. Então, usar esse argumento de Jesus que era judeu, as mulheres, por exemplo, Jesus morreu na sexta. No sábado, elas guardaram o sábado e voltaram no domingo. Aí dizer que a igreja tem que guardar o sábado porque as mulheres guardaram, basta perguntar, aquelas mulheres eram judias? Claro que elas eram judias. Então, elas tinham mais do que guardar o sábado. Agora, por último, essa daqui foi demais, olha só. Mateus 24, versículo 20. Eita, meu Deus do céu. Aqui, o meu amigo, o professor Leandro Quadros, ele... Só graça, viu, professor? Ele diz o seguinte, ó. O sábado deve ser observado, porque olha a recomendação de Jesus. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Dentro de que contexto ele está dizendo isso? E para quem ele está dizendo isso? Está dizendo para os judeus. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja, no período da grande tribulação, estará com Cristo na glória. Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. Portanto, isso aqui não é para a igreja, é para os judeus. Para os judeus. Eu acho interessante que os pós-tribulacionistas, quando vão defender o pós-tribulacionismo, diz que tudo isso aqui é para a igreja. Só que quando vão debater com o sabatista, diz que isso aqui é para judeu. Você precisa se posicionar, afinal, é para a igreja ou para o judeu? Eu me posiciono. Essa passagem aqui é para os judeus. Aqui Jesus está falando para judeu. Então não faz sentido aplicar isso aqui para a igreja. Então por que Jesus recomendou? Aí eu faço a pergunta, por que Jesus recomendou? E para quem ele recomendou? Foi para a igreja? Claro que não. Para os judeus. Os discípulos, assim como Jesus, também estavam debaixo da antiga aliança. E aqui ele está falando não para os discípulos, porque se era exclusivamente para os discípulos, então a grande tribulação já aconteceu. Não, é para os judeus, porque eles estarão envolvidos nesse contexto de grande tribulação. Basta ler Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10. E também Daniel capítulo 12, versículo 1. E também Mateus capítulo 24. A grande tribulação é para os judeus e para aqueles que não fazem ainda parte da igreja. Tá bom, professor? Então, esse argumento, ele não vai contribuir com o seu objetivo de tentar levar os irmãos para guardar o sábado. Tá bom, querido? Gente, um beijo para todos vocês. Minha esposa, se estiver assistindo, irmã Débora, beijo no seu coração. Beijo, Davi. Beijo, Abigail. E um beijo para todos vocês aqui no coração dos irmãos aqui do canal PR Elias Soares Oficial. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estejam orando por mim, tá bom?